E aí pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo, né? E detalhe, gravei uma vez, a hora que eu fui ver não tinha som, mas não tem problema, vamos gravar de novo então. O vídeo de hoje é sobre Sócrates, tá? Lembrando que eu já gravei alguns vídeos para vocês. Primeira parte, né, os primeiros vídeos que tem aí no canal são sobre os filósofos pré-socráticos e agora é sobre Sócrates, tá? Sócrates, que é com certeza um marco na filosofia, tanto é que os próprios filósofos posteriores resolveram classificar e rotular, né, Platão, rotular e classificar filósofos pré-socráticos e depois os filósofos socráticos, tudo bem? Tá? Então, é do Sócrates aquela famosa frase: só sei que nada sei. Mas será que só sei que nada sei quer dizer que o Sócrates não sabia de nada? E ele, como os meus alunos perguntam sempre, será que Sócrates era burro, professor? Claro que não, né? Mais pra frente nós vamos ver o que ele quis dizer com esse só sei que nada sei e a estratégia que ele criou para chegar no quê? Para chegar na verdade, no conhecimento. Já vou colocar bem claro para vocês o seguinte: qual que vai ser a diferença principal do Sócrates para os outros filósofos que vieram antes? Se de repente cair no vestibular ou se o seu professor de filosofia perguntar, lembrando que também, galera, eu faço esses vídeos para os meus alunos reverem os conteúdos. Então assim, são para eles, mas se for útil para você também, beleza, pode aproveitar, fechou? Inclusive, se quiser curtir aí, pode curtir também, que não tem problema, não vou ficar chateado, tá bom? Qual que é a diferença principal, né, do Sócrates com outros filósofos pré-socráticos? De modo geral, é claro que há exceções, os filósofos pré-socráticos, eles buscavam explicar a origem das coisas da natureza, a origem do cosmos, a origem de princípios que deram origem às coisas que existiam, certo? É a chamada arqué, os princípios das coisas. O Sócrates ele vai ser diferente, por quê? Porque ele vai sair um pouco da questão da natureza e ele vai focar no ser humano, no homem, tá? Então ele vai largar aquela questão ambiental, aquela questão da physis, né, de tudo que existia, ele vai focar no ser humano, né, no antropo, né? Então vai ter ali de certa forma o foco da essência do seu pensamento é explicar o ser humano, o que tem que ser, né? O que o ser humano tem que fazer para ser bom, para ser um ser com virtude, para ser uma pessoa correta e assim por diante, beleza? Então aqui em cima tá a imagem do nosso colega Sócrates. Lembrando também que assim como os filósofos pré-socráticos, o Sócrates ele não escreveu, ele não deixou escrito os seus pensamentos. A maioria dos pensamentos que nós temos conhecimento sobre o Sócrates vai ser dos seus discípulos, principalmente, né, o mais famoso dos seus discípulos com certeza vai ser o Platão. Então, Platão ia lá, ouvia, discutia, conversava, anotava e depois foi escrevendo obras sobre o Sócrates, beleza? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta for aparecendo, pergunta aqui, conforme for dando, eu vou respondendo para você, certo? Lembrando que essa aula é bem rapidona, tá? É um apanhadão geral para você conhecer um pouquinho, né, desse grande pensador que foi o Sócrates. Então, foca aqui no texto, nos slides que eu estou colocando para vocês. Então, Sócrates foi um filósofo grego, nasceu por volta de 470 em Atenas, numa época em que a cidade, a democracia, né, estava se desenvolvendo, que as pessoas iam discutir política na ágora, na praça. Então as pessoas tinham uma preocupação muito grande em discutir política, em falar bem, etc. e tal. Então o Sócrates ele vai surgir ali como um questionador, por isso que ele vai conquistar alguns inimigos também, beleza? Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Não deixou obras escritas, sendo sua filosofia registrada pelos discípulos como Platão, é o principal e Xenofonte, e a sua contribuição foi principalmente no campo da ética e da epistemologia, da origem do conhecimento e assim por diante, tá bom? Curiosidade sobre Sócrates, tá? Sócrates, ele casou, Sócrates teve filhos, né? Segundo a tradição, teve 3 filhos. Sócrates, como ele era também, né, morava em Atenas, ele era um cidadão de Atenas, ele tinha obrigações militares, então ele participou muitas vezes em algumas lutas, principalmente no contexto da Guerra do Peloponeso, que era aquela guerra entre a famosa Esparta e
Atenas. Então, Sócrates também foi um guerreiro, beleza? Outras curiosidades, tá? Sócrates, o pai dele era chamado Sofronisco, gostou do nome, coloca no filho, certo? E a sua mãe, né, Fenáreta, que era parteira. Então, o pai era escultor e a mãe era parteira. Sócrates, ele tinha uma origem simples, né? Ele não era nobre, grande proprietário, como a maioria da elite, né? Assim o era na Grécia Antiga. Sócrates casou, aqui eu tenho uma imagem ilustrando, olha lá, eu ergui um pouquinho o meu corpinho, aí para vocês verem, né? Sócrates casou com uma dama chamada Xantippe, foi pai de 3 filhos, teve uma vida simples e modesta, sem buscar riquezas ou poder político. Serviu como soldado em várias campanhas militares e, segundo alguns relatos, ele se destacou por sua bravura. Sabia essa curiosidade sobre Sócrates? Tem? Sabia? Então, se sabia, coloca que sim aí nos comentários. Se não sabia, né? Coloca também eu não sabia. Belezinha? Então, vamos lá. Continuando um pouquinho agora sobre o pensamento socrático, tá? Então, o Sócrates, conforme for precisando, viu, gente? Eu vou me deslocando aqui para vocês verem as imagens que eu coloquei. O Sócrates, ele vai desenvolver a ideia de que o conhecimento é fundamental para a vida virtuosa, né? Aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, é do Sócrates, e aí tem vários pensadores que divergem sobre essa frase, né? Alguns falam, não, a pessoa tem que se conhecer, outros falam assim, que esse conhece-te a ti mesmo é para você saber que você não sabe nada, que você no fundo não é nada, né? Então, tem essas variações. Mas que busca, né, um autoconhecimento. Sócrates defendia que o ser humano devia buscar uma vida virtuosa. O que é uma vida virtuosa para o Sócrates, segundo Platão e seus, né, os seus sucessores, né? Então, agir de acordo com a razão, buscar excelência moral, ter uma vida orientada pela justiça, pela coragem e pela sabedoria. Olha, né, bacana. Rejeitava o sofismo, já vou explicar o que é isso para vocês, e muitas vezes cai também na prova isso, talvez seu professor de filosofia vá perguntar isso para você, essa criatura aí, né? Rejeitava o sofismo e a retórica, buscando respostas através de perguntas e diálogos. Quem que eram os sofistas, professor Danilo? Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas imagens de alguns filósofos sofistas para vocês. Então assim, na mesma época do Sócrates, existia uma corrente de pensamento chamada sofista. Eles buscavam principalmente o quê? Desenvolver a arte de convencer, a argumentação, a retórica, né? Então assim, como as pessoas iam para a praça discutir questões políticas, questões públicas, as pessoas, igual hoje os políticos, né? Quando sobem ali no Congresso e começam a falar blá 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 blá, eles têm que ter um poder de persuasão, eles têm que convencer. Então os sofistas, é para cá. Os sofistas, eles tentavam desenvolver isso nas pessoas, tá? Então Sócrates não gostava muito disso, porque o foco do Sócrates era o conhecimento, a razão, a verdade. E outra coisa, os sofistas afirmavam que não existia verdade absoluta. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, tudo depende, né, da situação. E o Sócrates não, o Sócrates vai falar, ô meu amigo, como que não existe verdade? Existe verdade sim. Né? Tanto é que eu desenvolvi uma técnica, uma estratégia para chegar à verdade o mais próximo possível, né? Uma técnica chamada maiêutica, socrática, que daqui a pouco o professor Danilo vai explicar para mim, beleza? Então, tinha essa diferença e o Sócrates, né, tinha ali essa treta, esse fire aí com os filósofos sofistas, fechou? Tá? E tem uma frase que é atribuída ao Sócrates, só para ilustrar, né? As virtudes estão intimamente ligadas à felicidade. Se você quer ser feliz, você tem que ser virtuoso, né? E a felicidade é inseparável da virtude. Se você quer ser feliz, tem que ser virtuoso. Se você não for virtuoso, você não é feliz. Se você não for feliz, você não é virtuoso. Deu para entender? Filosofia viaja mesmo, né, gente? Por isso que eu gosto, né, dos assuntos filosóficos. Passar para o próximo slide aqui, beleza? Vou colocar aqui mais para o cantinho. Isso, muito bem. Então vamos lá. Comentei no próximo slide que ele criou, o Sócrates, a chamada maiêutica. Então vamos ver o que é isso, tá? Método socrático, acompanhe a leitura ali, ó. Consistia em uma série de perguntas que levavam o interlocutor a chegar à própria verdade.
questionava as superstições, as superstições também, e crenças aceitas pela sociedade. Então, acreditavam em deuses, ele vai questionar. Acreditava-se nisso, ele vai questionar. O objetivo era esclarecer ideias e alcançar a sabedoria através da reflexão crítica. Pensar. Não tenho que aceitar, eu tenho que pensar, questionar para chegar na verdade. Utilizava o maiêutico ou a maiêutica, técnica de tirar o conhecimento de dentro da pessoa como uma parteira faria no parto. E aí tem gente que fala, né, que ele faz referência à profissão da mãe. E é aí que entra essa frase aqui, ó, só sei que nada sei. Por quê? Vou dar um exemplo meio bobo. Sócrates fazia um jogo de perguntas, né, e as pessoas iam respondendo para chegar na verdade. Numa verdade não superficial, mas numa verdade mais profunda. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vou até aumentar aqui a tela um pouco, tá? Para nós podermos conversar. Suponhamos que eu pergunte assim para você, ó. Gente, por que muitos políticos hoje no Brasil eles são corruptos? Por quê? Aí eu vou simular um diálogo, né? Então a pessoa responde: ah, são corruptos porque eles gostam de dinheiro, professor. Beleza, você me respondeu. Você chegou no conhecimento, porque eles gostam de dinheiro. Mas será que é um conhecimento realmente bastante profundo ou não? Aí vinha outra pergunta, em cima da resposta. Mas por que eles gostam de dinheiro? Aí a pessoa tinha que pensar. Puxa, sei lá. Eles gostam de dinheiro porque eles têm que comprar casas luxuosas, têm que comprar carros luxuosos, né? Eles têm que comprar essas coisas. Muito bem. Mas por que eles têm que comprar essas coisas? Eles têm que comprar essas coisas porque eles têm que ostentar. Eles têm que, né, aparentar para os outros que eles são melhores. Então ele é melhor, então ele tem essas coisas. Mas por que ele tem que aparentar isso para os outros? Não sei. Tá percebendo? Tá? Não sei. Né? Então assim, através desse jogo de perguntas e respostas, e agora como que eu diminuo o meu tamanho? Porque aqui vocês não merecem também ficar me vendo desse jeito. Isso. Então, através desse jogo de perguntas e respostas, o Sócrates, a chamada maiêutica, o Sócrates ele ia tentando buscar uma verdade mais absoluta, mais clara possível, beleza? Tá? Então isso aí é bastante importante, tá? Isso aí sempre. Tenho certeza que o seu professor de filosofia, se você for meu aluno, tenho certeza que o seu professor de filosofia também, aluno meu, vai perguntar alguma coisa sobre isso na prova, tá bom? E aí, gente, com essa história de fazer as pessoas pensarem, né? De fazer as pessoas questionarem, de conversar com todo mundo, conversar com o rico, conversar com o pobre, perguntar, indagar, questionar, conversar com a molecada, tá? O Sócrates, ele foi criando vários inimigos. Quem começa a questionar a política hoje, por exemplo, mudou alguma coisa? Não, né? Começou a criar vários inimigos. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser acusado de estar o quê? De estar, entre outras coisas, né, negando os deuses de Atenas, os deuses gregos da época, e era o direito dele, ele não acreditava, né? Ele criticava. E estar corrompendo os jovens com pensamentos muito questionadores, tá? Então, ele vai ser o que? Ele vai ser acusado e ele vai ser julgado. E o Sócrates, cara, o cara foi foda, o cara em nenhum momento ele voltou atrás, ele poderia ter voltado atrás, pedido desculpas, né? Não fez isso, utilizou, argumentou até o final, ele mesmo se defendeu no seu julgamento, e aí, né, ele foi condenado à morte, foi obrigado a tomar ali um chazinho de uma planta, né, chamada cicuta, que está aqui do meu lado, tá? Então assim, ó, tem uma plantinha dessa no seu quintal, por favor, não toma, tá, filho? Pelo amor de Deus, tá? Então, ele acabou tomando essa plantinha aí e ele foi morto. E aí, lógico que a fama dele acabou, né, se propagando ainda mais, mesmo porque ele foi uma pessoa que lutou pelos seus ideais até o fim da sua vida e morreu pelos seus princípios, tá? Platão vai registrar, outros pensadores vão registrar sobre Sócrates e ele vai servir de exemplo depois, né, para outros questionadores, para outros filósofos. Aqui em cima, opa, para cá, tem a imagem do nosso colega aqui, do nosso amigo Platão, que foi discípulo
do Sócrates. Provavelmente o próximo vídeo eu vou fazer sobre, né, o Platão. Lembrando que se você quer dar uma garibada, uma entendidinha superficial ali sobre outros filósofos, dá uma olhadinha no canal aqui, que eu tenho todos os filósofos todos não, né, alguns principais filósofos pré-socráticos, até chegar aqui no Sócrates, e aí nós vamos continuando mais para frente com outros vídeos, né? Então, como legado, o pensamento do Sócrates vai servir como base para uma série de outros pensadores, e até o dia de hoje, né, essas questões são debatidas, beleza? Sócrates, ele não se considerava um mestre, ele se considerava um questionador, um fomentador de indagações, de perguntas, né? Era um tipão diferente, era um cara bacana ali, andava muitas vezes maltrapilho, descalço pelas ruas de Atenas, conversando com todo mundo. Gente boa, tá? Gente boa aqui. É gente boa o nosso amigo Sócrates. Beleza, gente? Tá? Se você quiser ler algum livro, alguma obra para se aprofundar mais, né? Tem vários livros que falam sobre o pensamento de Sócrates. O mais famoso, com certeza, a Apologia de Sócrates, o Memoráveis e Apologia de Sócrates, o Banquete, né? Então, muitos de domínio público você acha facilmente ali na internet. Inclusive, eu acho que eu vou colocar para vocês ali um link, caso você queira se aprofundar nesse assunto. Tá uma videoaula bem rápida, gente, tá? Bem simplesinha, pelo amor de Deus. Não sei de tudo, só sei que nada sei. Se você tiver alguma dúvida, pergunta. Se eu souber, eu respondo para vocês. A gente conversa, a gente discute, tá? É esse o objetivo. Fechou? Se gostou, então, dá uma curtida, não custa. Se inscreve no canal, compartilha aí com a galera. Belezinha? Tá? Então, um abraço para vocês e fui. Tchau, 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 tchau.